Show, pessoal! Sejam bem-vindos aí a mais uma live, nossa live número 5. Peguei vocês de surpresa, hoje é 11 horas da manhã, eu falei para vocês que eu ia ajustar esses horários, vou testar novos horários para ver quais horários vocês se adaptam mais, mas hoje a aula é sobre comunicação persuasiva. Como construir um pitch matador. E a gente é uma alegria estar aqui com vocês falando sobre esse tema que eu acho que vai transformar radicalmente a carreira de vocês, vai abrir portas, vai fazer com que vocês se sintam mais seguros para comunicar as ideias de vocês, né? Assim, para impressionar a liderança, para fechar muitas. Eu acredito que essa aula é uma oportunidade para vocês. Então, aproveitem. Se você tem alguma dificuldade para vender a sua ideia, se você. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu só desativar aqui. Se vocês sentem dificuldades para vender uma ideia, essa aula é para você. Você vai aprender aqui o passo a passo para você ser mais assertivo. E eu quero compartilhar com vocês as etapas para criar esse pitch irresistível. Né, assim, eu vou compartilhar alguns exemplos práticos, algumas estratégias que são estratégias já pensadas, já estruturadas, né, para que vocês consigam aplicar todo esse conteúdo de uma forma simples no seu dia a dia. Então, já aproveita, compartilha essa aula com um amigo, com um colega, que precisa melhorar a comunicação, que tem boas ideias, mas que não consegue ali, às vezes, vender elas para a liderança, porque hoje você vai ver que esse conteúdo, ele é essencial, ele é uma chave que vai virar na sua cabeça. E se você quer se destacar, se essa pessoa precisa se destacar também, compartilha, porque a gente vai junto nessa jornada aí para melhorar a sua comunicação, combinado? Boa, boa. Bom, então vamos lá. Primeiramente, o que que é, um pitch? O que que é um pitch? Um pitch é uma apresentação clara, objetiva, envolvente, que vai servir para convencer alguém de uma ideia, de um projeto, de uma proposta. A gente usa o pitch para várias coisas na nossa vida, não necessariamente só para apresentar uma ideia inovadora, né? A gente faz pitch para convencer pessoas, a gente faz pitch para vender mais, a gente faz pitch até para convencer a sua família a ir para o restaurante que você quer almoçar. Você vai ali construir ali sua argumentação. Então, o pitch é de fato a construção de um processo de argumentação, onde você vai mostrar passo a passo, por dados e fatos, que a sua solução, a sua proposta, a sua ideia é uma ideia que faz sentido. É uma ideia que as pessoas precisam ouvir e precisam apostar. Ela não é uma explicação longa, né? Ela não é cheia de termos técnicos, ela também não é genérica demais, ela é no ponto, né? No ponto. E vai depender muito, existem diferentes tipos de pitch, vai depender muito do tempo que você tem à disposição. Né? Existem pitches de 1 minuto, né? Onde você esbarra com uma pessoa e você precisa ali em 1 minuto convencê-la a te dar mais tempo. Existem pitches de meia hora, 1 hora, onde já é ali uma estrutura, um pitch de vendas, né? Onde você vai ter mais tempo, você vai conseguir utilizar mais gatilhos, né? Gatilhos mentais, eu posso fazer uma aula só sobre isso também. Vai quebrar mais objeções, mas nesse sentido vai depender do tempo. E hoje eu vou falar para vocês do elevator pitch, que é um pitch que dura ali em média de 2 a 5 minutos. E esse pitch é um pitch que precisa causar grande impacto, você precisa trazer as informações essenciais sobre o seu projeto, porque é um pitch daqueles que você apresenta o que precisa ser apresentado, mas para ganhar mais tempo, para gerar curiosidade no seu público, para que ele queira, né, te ouvir mais. É um pitch que vai causar a sua primeira impressão.
Normalmente, esse tipo de pitch, ele é um pitch demandado em reuniões, reuniões onde você está concorrendo com outros projetos, então as pessoas que estão ali vão ouvir o seu pitch e outros tantos. Em concursos também, já ouvi, né, várias vezes, quando você inscreve o seu projeto, a sua ideia em um concurso, você vai ter esse tempo ali de 2 a 5 minutos para apresentar a tua ideia. E em finais de hackathons, né, assim, maratonas de inovação, onde você desenvolve as suas ideias ao longo de X horas e ao final você tem que apresentar para uma banca que vai te avaliar. Então, são apresentações curtas que você precisa criar uma boa impressão e ganhar mais tempo, né? Provocar a curiosidade para que a pessoa, de fato, ela queira te dizer, te ouvir mais. E esse pitch, ele pode significar a diferença entre o sim e o não. Então, quando você começa ali a, a, a se imagina que você encontrou o seu CEO no corredor, está voltando do almoço e ele está caminhando em direção à sala dele. Pode ser o CEO, pode ser o dono da empresa, dependendo ali do porte de empresa que você está trabalhando. Você encontrou essa pessoa importante no corredor e de onde você está até a sala da pessoa, você tem esse tempo de 2, 3, no máximo 5 minutos. E você vai conversando e falando: olha, minha ideia é essa, esse é o problema, né? A minha solução vai por esse caminho, eu já vi tais coisas no mercado. Então, você vai criando uma sequência lógica de apresentação que vai garantir que essa pessoa pare e fale assim: ó, marca uma reunião comigo, né? Marca uma reunião comigo que aí eu consigo te ouvir melhor. Então, é isso, né, assim, o pitch ele te garante mais tempo para que a pessoa para que você consiga explorar pontos mais profundos sobre o seu projeto, né, e aí consiga fazer uma apresentação com mais calma. E aí, a maioria das pessoas, ela sente uma dificuldade em ser claro, porque organizar essa ideia sem ter treinado antes é muito difícil. Fazer um pitch de improviso é muito difícil se você não tem essa estrutura básica na sua mente. E aí, as pessoas elas têm aquele medo de parecer insistente, de fazer uma abordagem parecer agressivo demais, né? Assim, mas isso acontece justamente porque você não consegue estruturar suas ideias, você não sabe como começar a conversa, você não sabe como chamar a atenção ali nos primeiros segundos da tua fala, e é normal. Com a abordagem certa, você vai superar esses desafios. E dominar essa arte de fazer um pitch transforma a forma como você é percebido. Transforma radicalmente a forma como você é percebido, a forma como seu líder te vê, porque ele vai te perceber como uma pessoa segura, uma pessoa que consegue ser persuasiva na comunicação, consegue convencer, engajar, né, os stakeholders, as partes interessadas dentro daquele seu projeto, dentro daquela sua ideia. E você, com certeza, vai ganhar mais credibilidade nesse seu ambiente de trabalho e ganhar mais confiança. Você vai ter mais chance de vender as suas ideias. Você vai ser chamado para mais reuniões, porque se você se comunicou bem em uma situação, a chance de você se comunicar bem em outras situações é grande. Então, a sua liderança ela vai começar a te colocar em reuniões onde você tenha a chance de se expor mais. E isso é uma grande oportunidade para você que quer crescer na carreira, para você que quer se destacar. Muitas vezes fazer bem não é o suficiente. Você precisa contar para as pessoas o que você está fazendo e fazer com que as pessoas percebam que aquilo que você está fazendo é importante, é relevante, né? Então, o pitch é uma estratégia essencial para que você consiga ganhar essa visibilidade, seja da sua liderança, sejam de clientes, sejam de investidores que você possa ter, porque tem investidor interno, né? Quando a gente apresenta um projeto, muitas vezes a nossa liderança ela não tem o recurso, mas dependendo da área que você está, você pode buscar investidores internos para essa sua ideia. Então, é importante que você consiga estruturar esse processo de comunicação. Mas
E aí, até aqui, pessoal, até aqui tudo bem? Tudo bem para vocês? Deixa eu ver aqui como que vocês estão no chat. Como que vocês estão aqui no chat? Quero saber se tudo bem para vocês. Ok, ok, então. Vou seguir. Eu queria compartilhar agora, deixa eu ver se eu consigo através dessa ferramenta, vai ser um teste, tá, pessoal? Vou compartilhar a minha tela e apresentar para vocês um, um pitch. Um pitch muito interessante de um projeto que aconteceu no Sebrae. Vou colocar aqui em tela cheia. É um pitch que aconteceu no Sebrae, que era um concurso, e esse pitch que eu vou apresentar agora foi o pitch vencedor. Vamos lá. Oi, João, tudo bom? Meu nome é Priscila, Startup Malalai. Olá, Priscila, tudo bem? Tudo jóia? Malalai. Isso. Vamos subir até o quinto? Vamos lá. Primeiramente, parabéns pela sua filha Maria, tão jovem, já empreendedora. Eu vou te contar a história da Cris, que é a filha de um outro João. Ela pediu um táxi para voltar para casa, ela só se lembra de ter acordado sozinha, machucada na rua. Ela foi estuprada por 2 homens. O pai da Cris poderia ter evitado que isso acontecesse e é por isso que surgiu o Malalai. A gente desenvolve tecnologia para que as mulheres estejam mais seguras, para você ter o poder de ação e esteja lá quando elas precisarem. A taxa de estupro no Brasil é de 1 a cada 11 minutos, isso se repete em outros países da América Latina. O nosso modelo de negócio é venda e assinatura. Estamos na fase de estratégia de vendas. Eu gostaria muito de te manter atualizado sobre a nossa evolução. Muito bem, parabéns. Te vejo daqui a pouco. Obrigada. 1 minuto, pessoal. A Priscila, ela teve 1 minuto para apresentar a ideia. E se vocês observarem o pitch dela, né, vocês vão ver que ela primeiro começa se apresentando, ela pratica uma ação de empatia com a pessoa, né, o ouvinte dela, que no caso aqui é o João Kepler, um grande investidor do mercado de startups. Ela fala sobre a filha dele, e aí ela traz uma situação semelhante, né, a filha dele para o problema. Ela traz o problema ali, entendendo que a filha dele poderia ter vivido esse problema. Esse gancho que a Priscila utiliza ali no início, né, de praticar empatia, de trazer um exemplo próximo à vivência do João Kepler, faz com que o João ouça a Priscila de uma maneira diferente. E aí ela narra sobre o problema, né? Ela fala ali que a menina ela entrou no Uber e ela só lembra de ter acordado X horas depois, ela, né, sofreu abusos e etc. E a família da Priscila poderia ter evitado isso. A família da menina, né, que sofreu o abuso, poderia ter evitado esse abuso se tivesse investido em uma tecnologia de segurança, né, de segurança para mulheres. E aí ela apresenta como a solução dela vem para tratar esse problema, vem para tratar esse desafio. E ela fala sobre os números de mercado, ela fala sobre quanto aquilo é importante, sobre o quão é relevante, o quanto pode gerar de dinheiro. Vocês entendem que tem uma sequência lógica, ela não fala nada por instinto, ela não fala nada de maneira despreparada, ela treinou isso. E a comunicação persuasiva tem muito disso. Você precisa não só estruturar o que você vai falar e a ordem que você vai falar, mas você precisa trazer esses elementos de persuasão. Você precisa, de fato, trabalhar ganchos, gatilhos mentais que vão fazer com que a pessoa te ouça de uma maneira diferente em tão pouco tempo. A Priscila tinha 1 minuto, né? Era do primeiro ao quinto andar. Então, às vezes, você no seu dia a dia também vai ter pouco tempo e é preciso que você estruture. Você pode falar assim, olha, eu não sei falar em público, mas com o treino, você treinando, você escrevendo esse roteiro, você vai falar com mais segurança. Né? Você pode não falar bem, mas você pode ser até introvertido. A Priscila é uma pessoa super introvertida. Ela, nos ambientes, né? Eu conheço ela pessoalmente, nos ambientes ela não é aquela pessoa que conversa demais, ela está sempre no cantinho dela, ela só fala quando ela tem certeza. É uma pessoa introvertida, mas mesmo assim, ela conseguiu fazer um bom pitch e ganhar esse concurso. Quem aqui já assistiu Shark Tank?
O Shark Tank é isso, as pessoas vão lá, elas estruturam uma apresentação, elas ensaiam isso antes, porque um pitch é como se fosse um teatro, né? As falas, elas já foram pré-estruturadas, você sabe exatamente, claro que uma hora ou outra você consegue dar uma improvisada, você pode não lembrar exatamente o que você ia dizer, mas você tem uma sequência lógica de ordem das coisas. Então, primeiro eu me apresento, depois eu falo sobre o problema, depois eu falo sobre a minha solução, depois eu falo sobre dados e fatos que comprovam que aquele problema é altamente relevante, que ele tem potencial. E aí você, nessa sequência lógica, você não se perde, você sabe a ordem que você tem que apresentar. E aí, essa questão de, mas eu não sei por onde começar, isso mata, né? O pitch, ele vai te dar uma estrutura onde você sabe como começar, como puxar o assunto, como aplicar, né? Assim, essa estrutura que qualquer pessoa pode aplicar. E em qualquer área, em qualquer projeto, você pode estar falando de um projeto de marketing, um projeto de inovação tecnológica, um projeto de um novo processo que você está desenhando, uma ideia que você está tendo ali na área de educação. E aí você vem para o, mas eu não sou criativo. Pitch, pessoal, apresentação, comunicação não é criatividade, é técnica. Né, é ordem. E você vai aprender isso agora. Né? Eu quero falar para vocês exatamente a ordem em que as coisas acontecem. Primeiro, eu quero falar sobre o jeito errado de começar e de fazer e estruturar a sua comunicação. Você não pode ser genérico demais, né? Você não pode falar para um público, meu projeto é bom, vai dar resultados, ele é um projeto que traz muito impacto. Não, qual é o impacto? Quais são os resultados? Por que que o seu projeto é um projeto bom? Dados e fatos. Lembra que eu sempre falo dados e fatos? Você também não pode ter uma apresentação confusa, né? Você apresentar muitas ideias ao mesmo tempo, porque às vezes o seu projeto pode resolver muitas dores. Não, foca. Qual é a primeira dor que o seu projeto vai atacar? Você tem que ser preciso sobre onde você vai resolver, qual é a dor que você está resolvendo, qual é a pequena parte do grande problema que existe, por mais que a sua solução possa ser aplicada e testada por várias áreas da empresa, no seu pitch você tem que ser específico, você começa e depois você fala, olha, esse projeto ele pode ser expandido para outras áreas, como essa, mas toda a sua apresentação e toda a tua defesa, ela foi pensada para uma parte específica do problema. E por fim, você não pode falar, focar apenas em si mesmo, né? Você, eu preciso desse orçamento porque eu trabalhei muito nisso, porque eu acredito que é importante, porque eu estou há muitos meses. Não, a questão não é você. A questão é sempre a empresa, o impacto, o valor que isso vai gerar. E aí não se apegue à ideia, porque você vai ouvir críticas, você vai ouvir sugestões de melhoria para a sua ideia. E aí você não pode falar assim, mas eu já pensei nisso. Não, mas eu também já pensei. Agradeça, porque se você não apresentou durante a tua fala ali, você precisa agradecer os feedbacks e falar assim, vou deixar isso mais claro na próxima apresentação. Realmente isso não estava passando despercebido, mas muito bom você ter me alertado. Então, agradeça os feedbacks, porque se você não trouxe na tua fala, e aquilo fez falta, aquilo gerou alguma dúvida, você precisa melhorar ali o teu discurso. E aí, o que você pode fazer nesse sentido, quando você já tinha essa informação, assim, olha, era uma informação complexa demais para eu colocar nessa apresentação, dito que eu tinha ali pouco tempo, mas se você me permitir, vou abrir essa planilha que vai esclarecer um pouco esse ponto, sabe? Então, é conduzir a sua apresentação e mostrar aquilo de acordo com as expectativas do seu público. E quanto mais perguntas eles fizerem, pergunta é sempre bom, interações é sempre muito bom, porque significa que, poxa, você chamou atenção durante a sua apresentação. Então, vamos lá para o jeito certo? Ser claro, ser conciso e focar no impacto. Ser claro, objetivo, minha proposta é reduzir custos operacionais em 20% no próximo trimestre. Ser conciso. Com 3 passos, podemos implementar a ideia em menos de 30 dias. Mostre ali de maneira prática como você vai fazer e foque no impacto, né? Assim, foque no impacto
E em big numbers, olha, esse projeto tem uma capacidade de, no primeiro ano, gerar uma economia de mais de R$500 mil. Então, é importante que você traga ali para sua fala, falas com dados, informações, com referências. Um pitch, ele sempre é muito bom quando você é objetivo e consegue comprovar o valor de maneira muito rápida. E aí, um passo a passo para o pitch matador. Eu acho que agora é a cereja do bolo, passo a passo, para você executar um pitch matador. Primeiro, ganhe atenção. Né? Você precisa utilizar um gancho, uma frase de impacto, uma pergunta provocadora logo no início. A Priscila, lembra? Ela provocou ali empatia falando da filha do João Kepler. Você precisa começar com essa frase de impacto. Eu vou dar um exemplo aqui para frente. Então, por exemplo, você sabia que estamos perdendo R$100 mil todos os meses por não implementar uma solução de automação nos processos de suprimentos? Estamos perdendo R$100 mil. Poxa, a hora que você fala isso para o líder, claro que ele vai te ouvir, ele vai querer entender de onde você tirou isso. E aí é que você começa apresentando o problema, você mostra que você entende mais desse desafio, você mostra os dados e fatos que foram levantados, como que você chegou a essa informação. E aí você explica a sua ideia de uma forma clara. Então, primeiro, ganhe atenção. Segundo, apresente o problema. Terceiro, proponha uma solução. Explique a sua ideia de uma maneira clara. Nós vamos contratar uma startup, nós vamos desenvolver uma solução do zero, nós mapeamos no mercado uma solução que pode nos ajudar. E aí você vai explicar o impacto, mostre os benefícios concretos que essa solução vai trazer. Como ela vai ser executada, em quanto tempo, apresenta o cronograma, traga ali objetivamente o que vai ser feito e os impactos que isso vai gerar. E ao final da sua apresentação, isso é importante, essa frase eu ouvi no meu primeiro hackathon, na minha primeira maratona de inovação, que foi um Startup Weekend. Eu lembro muito que essa frase ela é uma frase famosa no ambiente de inovação. Nunca termine a sua apresentação com "e é isso, pessoal", né? E é isso acaba com tudo que você fez. E é isso, é só isso, é simples. Não, não é isso. Não desmereça o trabalho que você fez. Finalize com uma frase de impacto e com uma chamada para ação. Por exemplo, "e o que eu preciso hoje é da aprovação de vocês para que eu possa seguir em frente". Olha só, que frase fantástica que direciona o teu público para o que você espera. Por que você está apresentando aquilo para eles? Então, e eu preciso de R$10 mil para executar o protótipo e eu preciso da autorização de vocês para seguir em frente. Olha que interessante, uma frase de conclusão e uma chamada para ação. E agora a bola está com vocês. Aprova, não aprova? Vamos, não vamos? Né? Assim, então, faça uma pergunta de engajamento sempre que, né, assim, você estiver ali na audiência, tenta interagir com esse público, tenta demonstrar se eles também percebem aquele problema. Então, hoje, por exemplo, né, assim, qual é o maior desafio que vocês enfrentam ao tentar convencer alguém no trabalho? Isso é uma pergunta de engajamento. Vocês sabem qual é o maior desafio? E se vocês começam a interagir com a audiência de vocês nesse sentido, elas vão contar, elas vão se abrir, elas vão compartilhar a visão delas. Inclusive, conta para mim aqui nos comentários, né? No comentário desse vídeo, qual é o maior desafio que você enfrenta hoje ao tentar convencer alguém no seu ambiente de trabalho? Qual é? Me conta. Mas entendam, todo esse discurso, essa empatia, você precisa ganhar essa audiência, você precisa trazer essa audiência para vocês e fazer com que essa audiência ela queira te ouvir mais, que ela queira que você ganhe a atenção delas e que, à medida que você se sinta mais seguro para executar essa apresentação, seguindo esse roteiro, né, esse roteiro que eu apresentei para vocês agora, você vai ter um pitch claro, você vai ter um pitch eficaz, conciso, voltado para o público que você está apresentando.
Você vai fugir dos erros mais comuns, que é, como eu falei, ser genérico demais, não trazer dados e informações relevantes, não conseguir comprovar que aquela sua ideia atende um desafio que é um desafio estratégico, e você vai conseguir se mostrar um profissional mais estratégico dentro desse seu ambiente de trabalho. Eu acredito que com esses 5 passos, né, ganhar atenção, apresentar o problema, propor uma solução, destacar o impacto que você gera com essa sua ideia dentro da empresa e fechar com uma chamada de ação, mostrando para o público o que você espera dele ao final, dessa maneira você vai conseguir brilhar na sua apresentação. Pessoal, essa aula de hoje é uma aula mais rápida. Agradeço vocês por estarem comigo aqui nessa meia horinha que foi esse encontro. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre planejamento, né? Assim, os bastidores, planejamento de carreira, como que eu executo, como que eu uso a inovação a meu favor, como que eu planejo ali meu 2025 para fazer com que a inovação, de fato, esteja no meu dia a dia, como que eu assumo isso como meta, como que eu falo para o meu líder que eu vou me tornar um profissional mais inovador em 2025 e como que, inclusive, eu envolvo a empresa para me ajudar nessa jornada. Combinado? E se precisar de mim, é só me chamar. Estou aqui à disposição de vocês no direct. Vai ser um prazer contribuir com a jornada. E para quem não me conhece, meu nome é Gisele Ramos. Estou aqui ajudando profissionais a acelerarem a carreira através da inovação. Muito obrigada, foi um ótimo encontro. Eu vejo vocês na próxima terça-feira, estou até aqui confusa. Na próxima terça-feira, nosso encontro às 20 horas. Vamos que vamos, rumo ao nosso próximo nível na carreira. Um abraço, até mais e bom final de semana.